Olá, amigos do novo Mindset. E no programa de hoje vamos voltar com uma leitura, com o quadro Leitura Comentada, sempre trazendo uma grande obra e especialmente convidando você que está assistindo a ler comigo. Vamos ler juntos uma grande obra. Já tem alguns programas que eu fiz do leitura, a gente já leu sobre estoicismo, a gente já leu alguns livros de desenvolvimento pessoal que foi muito interessante. Agora, no programa de hoje, eu quero trazer para você um clássico e atendendo a pedidos. Este livro, ele é um verdadeiro tratado de filosofia, acredite ou não, em uma linguagem de criança. Você vai ler comigo Alice no País das Maravilhas. Olha que legal. Esse livro, eu confesso a você que eu não li ainda. O meu grande objetivo também o meu grande desafio é pegar um livro que eu ainda não li, embora eu conheça a história. Eu já assisti os filmes do Alice no País das Maravilhas, mas apesar de eu ter... Quando eu comprei o Kindle, esse foi um dos primeiros livros que veio junto com o meu Kindle de graça, né? E eu acabei não lendo, e eu acabei indo para outras leituras. A gente pensa assim, vamos ler alguma coisa um pouco mais complexa, vamos ler alguma coisa, mas não, quando a gente descobre que o verdadeiro conhecimento, as verdadeiras lições estão na simplicidade, então a gente volta e se dá o braço a torcer, vamos falar assim, de acompanhar uma coisa tão simples, mas também tão profunda, que é o Alice no País das Maravilhas. Talvez você já conheça, deixa eu mostrar aqui um personagem que a gente vai ver hoje, esse coelhinho muito apressado, e a gente vai ver a Alice também. E esse programa, ele vai ser um pouco maior do que propriamente os conteúdos, os vídeos que eu trago para você aqui no novo Mindset, porém, eu tenho certeza que você vai curtir e você vai acompanhar até o final. Mas, se você ainda não deu, antes que você se esqueça, dá um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Se você quer ajudar no meu trabalho da divulgação das novas ideias, da grande forma de pensamento, um pensamento mais simples, um pensamento mais leve, que compartilhe ideias com as pessoas, dá um like. E se você ainda não assinou, assine o meu canal aqui no YouTube. Mas sem mais delongas, Marcelo, vamos para a leitura. Eu estou aqui, eu não estou com o meu inseparável Kindle, porque esse livro, ele está num PDF aqui, do domínio público, lógico, ele está aqui no meu computador. Então a gente vai fazer... E o meu Kindle, ele não é tão bom para fazer leituras, então, de PDF. E esse livro aqui, ele está em PDF. E assim, a grande desvantagem do Kindle no PDF é que ele não consegue fazer lá e chegar e deixar as letras adaptáveis ao tamanho da tela. Não, ele não faz isso. Mas aqui eu consigo. Então eu vou ler para você e a gente vai pegar aqui todos os insights, a gente vai ler parágrafo por parágrafo. Se você é novo aqui, eu quero te dizer uma coisa. Nós não temos pressa de terminar esse quadro. Nós queremos degustar essa obra. Nós queremos pegar pedaço por pedaço e comer assim como se come um bom chocolate. Nós vamos fazer assim, eu e você, começando agora com a leitura de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A partir do momento que a gente vai lendo, a gente vai parando um pouco, a gente pega tintim por tintim, se a gente não entender uma palavra, a gente continua lendo essa palavra até a gente encontrar o que a gente precisa para pegar o entendimento dela, tá bom? Então, capítulo 1. Para baixo da toca do coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer. Tédio. A minha filha Lívia, ela também é uma dessas, assim, tem 10 anos hoje. Ela não gosta de ficar sem fazer nada, ela fala assim que, eu tenho tédio, papai, ela não me chama de papai, mas eu tenho tédio de não fazer nada, eu quero fazer alguma coisa. Então, talvez as crianças, especialmente as crianças pequenas dessa nova geração,
E esse livro, ele já é mais antigo. Elas estão vindo mega pilhadas. E a Alice também aqui estava pilhada. Logo nessa primeira parte aqui, a gente já vê como a Alice é uma garota estressada, é uma garota agitada, talvez estressada não, mas agitada sim. E Lewis Carroll, eu acho que ele quis deixar aqui, nesse primeiro parágrafo, dizendo que ela, né, logo de saída ele falou que ela estava cansada de não fazer nada. Uma vez ou duas, ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E, para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Eu pensava assim quando eu era criança também. Eu pensava. E a gente, quando é criança, a gente gosta de ver imagens. A gente gosta de ver o conteúdo. A gente, quando crianças, parece que as letras elas não atraem, mas somente com a maturidade a gente vai despertando e a gente vai se entregando às leituras. Aos poucos eu vou compartilhar, assim como eu tenho aqui, que eu mostrei para você, uma ilustração do livro. Aos poucos eu vou trazer outras ilustrações para você, eu prometo. Hoje a gente vai ficar só com aquela, tá? Então ela pensava consigo mesma, tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Dias quentes que nos deixam sonolentos e estúpidos. O que um dia tem a ver, e um dia quente tem a ver com a estupidez, na verdade, né? A estupidez, talvez, se a gente pegar essa palavra, ela tem uma outra conotação lá no dicionário, mas assim, eu acho que o que ele quis dizer aqui, o Lewis Carroll, ele quis dizer, era que ela ficava um pouco sem pensar, ela ficava meio abobalhada, talvez essa seja a palavra, mas ele usou essa palavra estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando, subitamente... Então ela pensava consigo mesma, vou voltar um pouquinho. Tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas, um prazer de fazer alguma coisa, era mais forte do que o esforço que ter que levantar, ir lá e colher as margaridas, né? Então, na verdade, ela optou por não fazer. Quantas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer tal coisa, putz, mas dá mó trabalho ir lá pegar, fazer, dá um trabalhão, e eu não quero fazer isso. Então, talvez aqui o ponto seja, né, seja talvez uma grande coisa que a gente aprende aqui, que é a gente não deve ficar sonolento e estúpidos. Vamos seguir a leitura. Quando, subitamente, um coelho branco com os olhos cor-de-rosa passou perto dela. Um coelhinho bonitinho, com os olhos cor-de-rosa. Ele fixou bem isso para que a gente entenda o que é desse coelho. Esse coelho aqui. Essas ilustrações, elas são fantásticas. Eu não lembro, eu quero trazer para você no próximo vídeo desse quadro, o autor, ela tem uma sequência de ilustrações que eu tive contato com elas hoje enquanto eu preparava esse vídeo para você. Então eu tive o contato com essa obra, né, com essas ilustrações que fazem parte do livro original lançado quando Lewis Carroll lançou Alice no País das Maravilhas. Não havia nada de muito especial nisso. Também Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo. Não é nada fora do normal um coelho falar para ele mesmo. Oh, puxa, eu devo estar muito atrasado. O coelho falando. Quanto ela pensou nisso, depois ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa sobre coisas que aconteceu, coisas estranhas que aconteceram, a gente fica lá, isso aqui é normal, mas depois a gente para, putz, isso é normal mesmo? Será que eu tô pensando certo? E foi o que aconteceu. Sei lá, eu posso ter visto um coelhinho aqui com os olhos cor de rosa, né? E aí ele falou, eu tô atrasado, né? Normal, a gente vê isso todo dia, né? Mas quando o coelho
tirou um relógio do bolso do colete. Olha, o coelho ele falou que ele estava atrasado. Nada fora do comum. As pessoas elas falam que elas estão atrasadas mesmo, a toda hora. Ah, eu tô atrasado. E aí, grande, como você tá? Ah, eu tô cheio de coisa aqui, eu tô mó correndo aqui. Né? A gente precisa se manter atarefado. Eu já falei isso em alguns vídeos. A gente precisa se manter atarefados para se manter produtivo. Por mais que esse trabalho, né, não tenha sentido nenhum. Por mais que esse trabalho seja somente ficar lá com o mouse fazendo rodinhas na tela, eu já vi muita gente sentada assim na frente do computador, onde praticamente não fazia nada. Então assim, a gente precisa se manter atarefado para mostrar que está fazendo alguma coisa, quando pelo contrário isso não deveria ter acontecido. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, olhou para ele, apressando-se a seguir. Peraí, perdi um pouquinho, mas vamos voltar. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se de pé e lhe passou a ideia pela mente, como um relâmpago, que ela vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Então tirar um relógio do bolso é diferente, ficar atrasado não. Ficar atrasado a gente está acostumado lá. Então quando ela viu o reloginho lá, o relógio era aqueles relógios de pulso, né, que antes, relógio hoje é aqui, mas antes, né, antigamente era um relógio de mão que guardava-se no colete. Ardendo de curiosidade. Como uma pessoa se arde de curiosidade. Isso aqui deve ser uma curiosidade igual a gente se arde de febre, de calor. Ela se ardeu de curiosidade. Ela correu pelo campo atrás dele. Ela foi que nem louca lá correndo atrás do coelho. A tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho, abaixando da cerca. Embaixo da cerca. Então ela viu o coelho lá que falou que tá atrasado. Ela correu e ela viu lá, ardendo de curiosidade. E ela viu o coelho caindo lá para dentro do buraco que estava atrás de uma cerca. No mesmo instante, Alice entrou para trás dele, sem pensar como faria para sair dali. Ela pulou no buraco da toca do coelho. A toca do coelho dava diretamente em um túnel e então aprofundava-se repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer para pensar antes de já ser encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo. Olha, ela mergulhou. Ela se jogou de cabeça. Olha, um fato interessante aqui que me correu agora. Esse fato aqui me ocorreu. A gente vê uma pessoa falando, um coelho falando, né? Um coelho atrasado, né? Normal. Mas um objeto que estava dentro do outro, um relógio dentro de um colete, chamou a atenção dela e fez com que ela fosse atrás. Então isso chamou a atenção e isso fez a curiosidade, fez ela mergulhar fundo e cair num buraco onde ela nem sabia. Quantas vezes a gente se mata por curiosidades, caindo fundo em buraco que a gente não conhece por meramente curiosidade. Ou aquilo era muito fundo, ou ela caía muito devagar, pois a menina tinha muito tempo para olhar ao seu redor e para desejar saber o que iria acontecer a seguir. Ela estava caindo devagar, mas assim, o tempo estava passando, ela estava numa outra realidade, Alice. Alicinha estava numa outra realidade aqui que ela nem sabia. Primeiro, ela tentou olhar para baixo e compreender para onde estava indo, mas estava escuro demais para ver alguma coisa, que eu acho que ela está caindo ainda, Então ela olhou para os lados do poço e percebeu que ele era cheio de prateleiras. Aqui e ali, ela viu mapas, né? Então acho que ela caiu num quarto, provavelmente. E quadros pendurados em cabides. Viu mapas e quadros pendurados em cabide. Eu não entendo porque a gente pendura um quadro num cabide. É estranho. Alice apanhou um pote
de uma das prateleiras ao passar. Estava etiquetado. Ela pegou um pote. Foi lá e pegou um pote. Geleia de laranja. Você já comeu geleia de laranja? É muito gostoso. É muito gostoso. E eu tô até aqui com uma arominha terapia que a Vanessa Cato, uma grande amiga, me mandou, que é uma arominha de laranja, de aromaterapia, laranja com mirra, né? Isso aqui faz com que as pessoas, né, a grande ideia da aromaterapia, né, que você desperte sentimentos nas pessoas, e aqui é justamente o sentir. Vanessa, se você está me assistindo, se você está vendo esse vídeo, muito obrigado, tá valendo muito. A Vanessa Cato, este aromaterapia aqui que ela me mandou. Mas, para seu grande desapontamento, estava vazio. Putz, eu achei que o pote estava cheio, o geleia de laranja estava dando até água na boca. Ela não jogou o pote fora, por medo de machucar alguém que tivesse. Vencemos já 2 páginas. Embaixo. E por isso precisou fazer algumas manobras para recolocá-lo numa das prateleiras. Ela ficou com medo de jogar. E, pensando aqui, o comportamento da Alice, ela já é atarefada, ela é doida, que ela cai num lugar, ela entra por curiosidade num poço que ela nem conhece, e ela ainda teve um senso de organização, né? Tirou alguma coisa do lugar, por que não devolver essa coisa no lugar de onde ela tirou, né? Eu acho que é muito natural. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda dessas, que ela caiu fundo, né? Eu não vou achar nada eu não vou achar nada se rolar pela escada. Eu não entendi isso. Bem, pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda dessas, eu não vou achar nada se rolar pela escada. Em casa, eles vão achar que eu sou corajosa. Mas ela é bem corajosa mesmo, porque ela entrou num lugar que ela nem conhecia por pura curiosidade. Porque eu não vou falar nada, mesmo que caia de cima de casa. Olha. O que era provavelmente verdade, entre parênteses. E aí chegou de novo, tem uma frase aqui. Então, peraí, voltando aqui. Bem pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda dessas, eu não vou achar nada se rolar pela escada. Em casa, eles vão achar que eu sou corajosa, sim, bastante corajosa, porque eu não vou falar nada, mesmo que caia de cima da casa, que provavelmente era verdade. Aí veio a seguinte: para baixo, para baixo, para baixo. Essa queda nunca chegará ao fim? Então, como assim? Ela tá caindo ainda. Ela tá caindo e eu achei que ela estava num lugar que ela parou até para pegar o potinho de geleia de laranja que estava lá, mas então ela tá caindo, ela continua caindo. Olha só, tá começando a parecer até um pouquinho confuso aqui, mas vamos lá, porque essa história, né? Essa história do País das Maravilhas, ela é bem, não é que ela é confusa, É uma história de imaginação e a gente tem que agora, a partir desse momento, a gente tem que ativar a nossa imaginação. Eu adoraria saber quantas milhas eu caí até agora. Ela disse em voz alta. Eu devo estar chegando em algum lugar perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Até aqui eu já desci umas 400 milhas, eu acho. Que é bastante coisa. Isso daqui, 400 milhas. 2,54, se eu não me engano. Isso daqui é mais do que multiplicado por 2. 800, quase um quilômetro. Sei lá, é muita coisa. Eu não sei fazer essa conta de cabeça não. Mas 400 milhas eu sei que é... 400, não, eu tô até viajando, não é um quilômetro, é quase 1000 quilômetros isso. É muita coisa. Não vou parar de fazer essa conta, porque essa conta não deu bom. Erros do podcast. Você vê, Alice, aprendeu uma porção desse tipo de coisas na escola e pensou que seria muito boa a oportunidade de colocar para fora seu conhecimento. Mesmo não havendo ninguém para ouvi-la, ainda assim, era bom praticar. Olha a mensagem, olha aqui, o diálogo interno da Alice. Isso daqui foi um verdadeiro diálogo interno. Você vê, Alice, aprendeu uma porção desse tipo de coisas na escola. Não. Você vê, não, aqui é o narrador, não é a Alice, é o narrador falando com você. Você vê, Alice aprendeu uma porção desse tipo de coisas na escola e pensou que seria muito boa
a oportunidade de colocar para fora o seu conhecimento, mesmo não havendo ninguém para ouvi-la. Ainda assim, era bom praticar. Os explicadores, eles explicam, eles precisam simplesmente de um público, de alguém que fale com eles, explicadores assim como o Professor Clovis, que eu gosto bastante dele, e também eu descobri que eu sou uma pessoa, né, meu arquétipo lá do Instituto Você, que é educador, eu descobri que eu gosto muito de explicar. Então por esse motivo, né, até mesmo por esse motivo, eu gosto de vir fazer esses podcasts, trazer esse conhecimento para você, porque assim, faz parte do que eu sou. Então vamos lá. Sim, acho que está correto, mas em que latitude e longitude estaríamos? Alice não tinha a mais leve ideia do que latitude era ou longitude tampouco, mas ela pensava que eram boas palavras para se dizer. Mesmo caindo, Alice não saiu fora do seu pedestalzinho e ela queria parecer inteligente mesmo caindo. Falando de latitude, falando de longitude. Aqui esse parênteses é, de novo, falando com a gente, né? Lewis Carroll falando com a gente. Logo, ela começou, olha só, tá na pendura, tá caindo, tá comprometida, tá lá, mesmo assim ela continua com a posezinha dela, a Alicinha. Opa! Avancei sem querer uma página. Logo ela começou novamente. Eu queria saber se eu posso cair direto através da terra. Olha só a ideia da Alicinha lá. Ela tá caindo, tá aqui a terra, de repente ela começa a cair, passou do meio da terra e caiu do outro lado e caiu pro céu, caiu pro céu. Olha a ideia dela. Como seria engraçado surgir entre as pessoas que caminhavam com suas cabeças para baixo. Pessoal da China, né? Ela caiu, passou do centro da Terra e foi para lá na China, no Japão. Os antipáticos, eu acho, né? Não é antipáticos. Ela falou que antipáticos, os asiáticos, talvez, eu acho. Ela estava menos triste que não houvesse ninguém ouvindo ela agora, porque aquela não soou como uma palavra correta, né? Ela falou antipáticos, não seria antipáticos, Alicinha. Você falou bobagem aqui, era os asiáticos. Mas eu tenho que pedir-lhes que não digam o nome do país deles, sabe? Putz, eu falei. Puta, editor, dá pra eu tirar essa parte? Dá pra eu tirar essa parte? Porque ela não queria falar e eu mesmo falei, entreguei ela vai ficar muito brava comigo. Editor, se você puder, tire. Se você não tirar, assim, passou. Por favor, madame, aqui é Nova Zelândia ou Austrália? Ela tentou fazer uma reverência enquanto falava. Ela tentou falar uma reverência. Ela tá caindo ainda e ela falou daquela bobagem lá. Tentar fazer uma reverência enquanto se cai no ar. Você acha que poderia controlar isso? É verdade, isso daqui é isso daqui é o Lewis falando com a gente. Enquanto cai no ar. Você acha que poderia controlar isso? Ela iria pensar que eu sou uma garotinha ignorante por perguntar. Ela tá caindo e delirando, Alicinha. Não vou perguntar nunca. Talvez eu possa ver o nome escrito em algum lugar. Caindo e ela vai ver algum lugar. Para baixo, para baixo, para baixo. Não havia mais nada a fazer. Então Alice começou a falar novamente. Dinah vai sentir muito a minha falta essa noite. Eu acho. Dinah era a gatinha. A gatinha dela. Espero que eles lembrem de dar-lhe leite na hora do chá. 5 horas, né? Dinah, minha querida, eu queria que você estivesse aqui comigo agora. Caindo, né? Você chama os amigos no momento, né, que você precisa deles porque você tá lá na pior. E aí você chama eles para você se sentir bem quando os amigos caem junto com você e vai pra pior. Então assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Às vezes a gente não gosta de ver os nossos amigos bem, né? Eu gosto, mas existem amigos que eles são amigos enquanto a gente tá no pior. E quando a gente tá no melhor, eles se afastam, né? Isso é normal, isso acontece. Não há ratos no ar, eu temo, mas você poderia pegar um morcego, e eles são tão parecidos quanto os ratos, você sabe.
Mas será que os gatos comem morcegos? Ela estava aqui filosofando e pensando se a gatinha dela estivesse ali. Não tem rato ali caindo junto, mas ela, a gatinha, poderia pegar os morceguinhos, tadinho deles. E aqui Alice começou a ficar sonolenta e continuou falando para si mesmo, de uma maneira sonhadora. Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Olha só. Não há ratos no ar, eu temo, você sabe, mas será que os gatos... E aqui Alice começou a ficar sonolenta, ela estava caindo. Ela estava caindo e mesmo assim ela estava sonolenta e continuou falando para si mesma, de uma maneira sonhadora. Gatos comem morcegos. Ela começou a delirar talvez aqui. Como vocês podem ver, ela não conseguia responder nenhuma das duas questões. Portanto, não importava muito de maneira que elas a colocava. Alice sentiu que estava cochilando, caindo, lembra? Lembra que ela está caindo ainda? Lembra que ela está caindo? E ela estava sonolenta e começou a cochilar. E começou a sonhar que caminhava de mãos dadas com Dinah e falava com ela, bem seriamente. Então, Dinah, diga-me a verdade, você já comeu um morcego? Falando com a gatinha. Quando subitamente, caiu sobre uma pilha de gravetos e folhas secas e a queda acabou. Acabou, terminou de cair. Terminou de cair finalmente. Alice não estava nem um pouco machucada. Você lembra que ela caiu umas 400 milhas, deu tempo dela filosofar, conversar, falar, mostrar o quanto ela sabe várias coisas, pensar querer que a gatinha dela estivesse lá, que é a Dinah. Ela até zoou algumas... Não vou continuar aqui porque talvez o editor cortou. Então ela caiu 400 milhas lá e caiu e nem um pouco machucada, não se machucou. E pode saltar sobre os pés num instante. Olhou para cima, mas estava tudo escuro sobre a sua cabeça. Diante dela havia um outro grande túnel. Então ela caiu de cima, caiu nos gravetinhos ali. E ela estava mergulhando na toca do coelho. Que toca grande que é essa toca do coelho branco. Do coelho branquinho lá que falou, meu Deus, eu estou atrasado. E ela só chamou a atenção dela porque um coelho atrasado tudo bem. Mas um coelho que tira um relógio do colete, aí parece estranho, né? E despertou a atenção dela e aconteceu tudo isso. Diante dela havia um outro grande túnel. E o coelho branco ainda estava à vista, apressado. Não havia nenhum momento a perder. Lá se foi Alice como vento, exatamente a tempo de ouvi-lo dizer quando virava a esquina. Oh, minhas orelhas e minhas... Nossa, que palavra diferente. Vibriças. O que é vibriças? Como está ficando tarde? O que quer dizer vibriças? Eu tenho que procurar aqui. Para falar para vocês o que são vibriças. Graças a Deus a gente pode aqui abrir a internet e descobrir aqui o que são vibriças. Vibriças é o nome científico dado aos pelos mais longos e espessos localizado na cabeça dos gatos. Será que é bigode? Além de deixá-los fofos, o bigode também tem... Ah, são os bigodes. Ela estava falando aqui das vibriças dela. Minhas orelhas e minhas vibriças. Como está ficando tarde? Por qual motivo o Lewis Carroll não colocou aqui? Eu preciso tomar atenção, porque algumas vezes não nesse vídeo, mas no vídeo anterior eu fui falar Lewis Carroll, eu falei Lewis Hamilton. Pô, Lewis Hamilton escreveu a Liz... Não, nada a ver, Lewis Hamilton, Marcelo, é o cara lá da Fórmula 1. Aqui é Lewis Carroll. Minhas vibriças, como está ficando tarde? Ele está atrasado, que é um coelho estressado e ele está lá. E, de novo, né, estressado não é normal, não é fora do comum, mas está atrasado sim. Alice estava bem atrás deles, quando os dobrou a esquina, mas ainda era possível avistar o coelho. A menina encontrou-se então em um comprido e baixo aposento, que era iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Ela chegou num lugar... Como ali, vai? Como ali. Talvez ali, igual esse efeitinho que eu tenho aqui no meu estúdio.
A menina encontrou-se então com um comprido e baixo aposento iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Fica legal, não fica? Fica legal. Essa decoração aqui eu mesmo que fiz. Fui lá, comprei os itens, comprei fio, comprei a lâmpada. A lâmpada foi um presente do LED BH, do Sandrinho do Beraba, lá da empresa LED Triângulo LED Triângulo, alguma coisa assim. Eu preciso até um erro aqui falar. Sandrinho, muito obrigado pelas lâmpadas. E aí os fios também eu puxei, fiz toda a ligação e ficou legal. Havia portas por toda a volta do aposento. Então ela estava num lugar com lâmpadas penduradas e portas por todos os lados. Mas estavam todas trancadas, fechadas. Ela chegou num corredor, talvez. Então devia ter pelo menos uma porta por onde ela entrou. Pelo menos uma porta deveria estar aberta. Não todas, mas uma, porque ela entrou por um lugar. Ou será que essa porta fechou? Eu não reparei aqui se essa porta fechou, mas pelo menos uma devia estar lá. E depois que Alice percorreu uma a uma, tentando cada porta sem sucesso, ela voltou tristemente para o centro do quarto, pensando sobre como sairia daquela. Ela chegou no lugar, tudo trancado, né? Talvez uma porta só aberta, lembrando que ela já tinha caído, entrou no corredor e foi e ela estava lá. E o coelho apressado lá que estava lá também. De repente, encontrou uma pequena mesa de 3 pés. Uma mesa de 3 pés. Antigamente tinha isso, as mesinhas, né? Toda feita em vidro sólido. Não havia nada sobre ela, senão uma minúscula chave dourada. E a primeira ideia de Alice foi de que ela deveria pertencer a uma das portas da sala. Uma chave dourada deve ter ali uma porta, uma portinha que ela pode abrir. Mas, ai de mim, ou as fechaduras são muito grandes ou a chave muito pequena, mas, de qualquer maneira, não iria abrir nenhuma das portas. Será que ela tentou? Não me parece aqui que ela tentou. De repente ela encontrou uma pequena mesa de 3 tá bom, não havia nada sobre ela senão uma minúscula chave dourada e a primeira ideia de Alice foi de que ela deveria pertencer a uma das portas da sala, tá bom? Mas, ai de mim, ou as fechaduras são muito grandes ou a chave muito pequena, mas de qualquer maneira não iria abrir nenhuma das portas. Entretanto, na segunda tentativa, Alice encontrou uma cortina que não havia percebido antes. E atrás dela existia uma pequena porta de aproximadamente 40 centímetros. Eu tenho uma reguinha aqui, 40 centímetros, ó. Essa minha reguinha aqui, ela é de 30 centímetros. Eu tenho uma reguinha aqui, então 40 centímetros deve ser um pouquinho mais assim, bem pequenininha. A menina colocou a pequena chave dourada na fechadura e, para seu grande prazer, ela encaixou. Funcionou, ela conseguiu entrar. Tem uma ilustração que eu quero trazer para você na próxima, que é a Alice abrindo, né? Assim como tem esse coelhinho bem bacaninho aqui do lado, tem uma ilustração aqui do lado, tem uma ilustração dela abrindo a pequenina porta que estava atrás de uma cortina. Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ela já tinha entrado, né, numa toca do coelho que era pequenininha, caiu que nem uma louca lá e foi caindo. E aí ela chegou num lugar. E agora por que não entrar numa porta bem pequenininha, que é do tamanhozinho dessa régua aqui, um pouquinho maior. Ela ajoelhou-se e avistou o mais adorável jardim que jamais vira. Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear por entre aqueles canteiros de flores viçosas e aquelas fontes geladas, mas ela nem mesmo conseguia fazer passar sua cabeça pela porta, porque ela era cabeçuda. Mas assim, ela entrou numa toca de coelho, por que não ela não poderia entrar aqui? Por que não? E mesmo que a minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, teria pouca utilidade sem meus ombros, né? Só passa a cabeça. Ó, como eu desejo poder encolher como um telescópio. Eu acho que poderia, se ao menos soubesse como começar. Ela queria ficar pequenininha, ela queria
do Mario Bros, ela queria comer aquele cogumelo azul, né? Acho que é o cogumelo azul do Mario, para ela ficar pequena e ela entrar por lá. Olha que sacada. Vejam, só tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente, que Alice começava a pensar que muito poucas coisas eram, na verdade, realmente impossíveis. Aqui tem uma coisa. Eu vou até me ajeitar aqui, porque tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, porque essa coisa aqui eu achei bem interessante. Bem aqui, papo reto. Bem aqui, papo reto, tira a legenda. Porque eu posso, né, entrar, tirar, colocar legendas, tirar legendas, né? Tem um negócio aqui que é um quadro branco também, né? Ó, tira a legenda, tirou a legenda. Não preciso mais dela. Porque a gente faz o que a gente quer aqui, né? Vejam só. Tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente. Pensando, trazendo isso para nossa vida. Quando tantas coisas estranhas acontecem, coisas fora do comum, coisas que a gente não previu, coisas que tirou a gente da nossa zona de conforto, que Alice começava a pensar que muito poucas eram na verdade realmente impossíveis. Então, isso é meio que uma distorção, pensando aqui comigo. Isso é como uma distorção da realidade. Quando começa a acontecer, quando a gente descobre, na PNL isso é meio que a gente chama de expansão, de expandir o mapa. Expandir o mapa. Aconteceu muita coisa aqui com a Alice que ela expandiu o mapa dela. Ela começou a ver cair no buraco, você lembra? Caiu no buraco da toca do coelho lá que ela entrou de cabeça. O coelho estava apressado, estava atrasado. E o coelho tirou um relógio, aí ela caiu, continuou caindo, viu o vidrinho lá de geleia, não tinha geleia. Entrou numa porta que tava atrás. Entrou num corredor que o coelho tava lá, que seguiu ela. Ela foi indo lá. E tanta coisa aconteceu que quando a gente se volta pra gente, a gente vê como que a realidade ela fosse completamente diferente. Isso também tem um lado positivo quando as coisas que a gente descobre sobre tudo, eles vão se expandindo, eles vão expandindo o mapa, como eu falei, mas também quando coisas ruins começam a acontecer com a gente, quando a gente se vê em situações menos favoráveis e então parece que tudo que a gente vê é somente situações menos favoráveis e coisas, né? A gente começa, a gente cria essa sensação de que nada bom pode aparecer, nada bom pode, ou nada possa acontecer que não possa piorar mais também. Eu já vi gente falando dessa maneira também. Isso é uma distorção, isso é uma realidade, uma expansão do mapa, mas também é se tornar ter apego a um padrão que pode não acontecer, ou pode acontecer sucessivamente, e é difícil depois a gente sair desse padrão quando coisas ruins estão acontecendo. Para a gente começar a ver as coisas boas de novo, nossa, mas dá um trabalho. Não havia muito sentido em ficar esperando ao lado da portinha, e então Alice voltou em direção à mesa, com esperança de poder encontrar outra chave sobre ela, né? Aquela mesinha de 3 pés. Ou quem sabe, um livro de regras para ensinar as pessoas a encolherem como os telescópios. Então aqui ela já estava buscando alternativas. Ela já estava buscando alternativas de como fazer. Quem sabe ela voltava lá na mesa, né? Tem um manual de instruções, né? Ela gostava de manual de instruções, né? Por que um telescópio? Porque um telescópio é uma luneta, né? Como chama. Ela pode ficar grande, você vai diminuindo pequeno, ela vai ficando menor. Desta vez, ela encontrou uma pequena garrafa. Nossa, ela não tinha visto essa garrafa. Sobre aquela mesinha. Ela encontrou uma pequena garrafa sobre ela, que certamente não estava sobre ela aqui antes, né? Quer ter razão, Alicinha. Ela... que certamente não estava. Alguém colocou. Eu não vi lá, não tem ninguém na sala, mas alguém colocou, disse Alice. E amarrada ao redor de um gargalo estava uma etiqueta com as palavras "Beba-me". Pausa dramática. Beba-me. Uma garrafa, papo reto. Uma garrafa que alguém colocou, né? Lógico, porque quando ela olhou,
na mesinha, só tinha uma chave. Olhou para um lado, beleza. De repente ela olhou de novo, tinha uma garrafa escrito beba-me. Você vai beber? Você vai beber uma coisa assim que passou nessa situação? Assim, você é doido. Você é doido. E ela queria saber, ela voltou justamente para ela tentar encontrar um manual que fizesse ela encolher, porque ela queria passar naquela portinha. Lindamente impressa em palavras grandes. Ah, então só porque tá escrito aqui em palavras grandes aqui, de forma bonitinha lá, então beleza, vai lá, você não confia, você não sabe nem, minha filha, você não sabe nem quem foi. Tudo bem, dizia beba-me. Tudo bem dizer beba-me. Mas a sábia Alice não ia fazer aquilo apressadamente, ela ia fazer isso devagar, né? Só pode. Não. Eu vou olhar primeiro, disse ela, e ver se está... Não, eu vou olhar primeiro, disse ela, e ver se está marcado venenoso ou não. Beleza, né? Um negócio beba-me, né? Que assim, se fosse veneno ia estar lá no rótulo, né? Aqui contém nos ingredientes, aqui contém veneno, não sei o que, contém glúten, contém coisas assim, essa monte de tranqueira que o pessoal coloca que a gente nem entende. E ver se está marcado veneno ou não. Tá bom, se não tivesse falando nada, né? Um negócio beba-me, né? Que não tava lá, lembrando disso, não tava lá, né? Só diga-se de passagem. Alice já lera muitas lindas histórias sobre criancinhas queimadas ou engolidas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não tinha lembrado das regras simples que seus amigos falavam, né? A questão da bruxa lá, que... A questão da... João e Maria, né? João e Maria tinham uma regra bem simples, que essa regra dizia que... fica longe... Eu não lembro da regra de João e Maria. Se você lembra, posta aqui nos comentários dessa regra, porque eu não lembro. Mas existia, né? E ela foi comida lá por uma bruxa, né? Conta a história, porque ela não seguiu as regras. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Para elas, por exemplo, deixa eu só confirmar aqui se eu tô no lugar certo, porque eu precisei avançar de página. Tô no lugar certinho, sim. Por exemplo, um atiçador de lareira pode queimá-lo se você segurar por muito tempo, ou se você cortar seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. É verdade. Ou se você cortar seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. E ela nunca esquecerá aquela: se você beber de uma garrafa que diz veneno, é quase certo que isso irá prejudicá-lo cedo ou tarde. Né? Fica a dica. Fica a dica. Entretanto, essa garrafa não tinha gravado veneno, daí Alice aventurou-se a experimentá-la. Já que não está escrito, né? Já que não contém glúten, né? Coisas e tal assim. Então ela aventurou-se a experimentá-la, e achando o sabor muito gostoso, o conteúdo tinha de fato um tipo de mistura de torta de cereja, creme de ovo, leite e açúcar, abacaxi, peru assado, toffee e torradas quentes. Era bem rápido, acabou com ele. Ela bem rápido acabou com ele. Minha nossa, o que aconteceu com a nossa querida Alice? E ela falou assim: que sensação estranha, disse Alice. Eu devo estar encolhendo como um telescópio. Muito bem, minha gente, muito bem. Estamos chegando a um ponto aqui onde nós terminamos o episódio de hoje. Mas eu quero dizer para você que essa leitura ela só está começando. E a gente não tem pressa para terminar. Nananina, não tem pressa nenhuma. Porque uma obra como essa, ela deve ser entendida ponto a ponto, palavra após palavra. E se a gente precisar, a gente vai voltar sim. A gente vai voltar sim, porque a gente quer entender palavrinha por palavrinha. Palavrinha por palavrinha. Aí eu lembrei o nome da empresa ali, que é o Triângulo LED. Lá do Triângulo Mineiro, né? Tinha que lembrar, né? Já que ganhei um presente tão bom desse. Então a gente vai ler palavrinha por palavrinha, e se for necessário a gente volta, se a gente puder a gente avança, se ficar na dúvida a gente continua, porque a gente quer degustar este trabalho. Eu sou o Marcelo Bresciani, criador e fundador do Novo Mindset.
Se você ainda não deu um like aqui, chegou até aqui o final, sem dar um like, dá um like aqui porque ajuda pra caramba para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e leve essa mensagem para outras pessoas ainda. E eu fico por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!